Capítulo 4 Em harmonia com a lei. O nosso destino e a vontade de Deus. Continuemos falando sobre a divina providência. Se soubermos olhar em profundidade, além da superfície das coisas, veremos um mundo regido por leis diferentes daquelas que vigoram em nosso mundo. Trata-se de substituir o espírito de egoísmo e de separatismo vigente por um espírito de união com Deus e de colaboração com o próximo. Trata-se de nos colocarmos num estado de aceitação perante a lei de Deus, ao invés de nos colocarmos num estado de imposição para com o próximo. É na aplicação desta nova lei, enunciada pelo Evangelho, que consiste o segredo da felicidade e o caminho para fugir dos muitos sofrimentos que nos atormentam. Falamos de união com Deus, de obediência à lei, de aceitação da vontade dele. Surge agora a pergunta: como é possível chegar a compreender esta vontade de Deus a que devemos obedecer? Deus não tem boca, mas fala, não tem mãos, mas opera. Deus está presente, não há dúvida, mas não podemos percebê-lo em forma material, na superfície das coisas, com os nossos sentidos. Deus está presente, mas na profundeza de tudo o que existe. Há, portanto, dois caminhos para percebê-lo: ou com a introspecção, olhando e penetrando dentro de nós por intermédio da meditação e concentração, ou olhando os efeitos que emergem daquela profundidade onde está Deus e que vem até a superfície, revelando assim a natureza das coisas pelas quais eles são gerados e movimentados. Pode-se assim chegar a compreender o pensamento de Deus, pelo menos no que diz respeito à nossa vida, por meio da afinação dos sentidos no caminho da espiritualização, ou então, para aqueles que não conseguem olhar para dentro, por meio da observação do que vai acontecendo conosco e ao nosso redor. Não podemos negar que a primeira origem de tudo está na profundidade e que Deus, embora não tenha mãos, opera. A nossa vida e o nosso destino não se desenrolam ao acaso, mas são dirigidos por Deus. Então, se os acontecimentos podem, até certo ponto, ser o efeito da nossa vontade, exprimem em grande parte também a vontade de Deus. As duas vontades misturam-se, colaborando quando concordam ou lutando uma contra a outra quando são discrepantes. No primeiro caso, elas dizem a mesma coisa, e então é fácil conhecer a vontade de Deus. No segundo caso, elas dizem duas coisas diferentes. Nesse caso, quando tivermos separado desse conjunto o que é efeito da nossa vontade, restará aquilo que nos vai revelar qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Se observarmos a nossa vida, veremos que há fatos sobre os quais podemos exercer a nossa livre escolha à vontade. Mas veremos também que existem outros fatos acima da nossa vontade, acontecimentos em relação aos quais não há escapatórias. Há uma parte de nossa vida que é regida como por um destino, com características quase de fatalidade, onde prevalece outra vontade, maior do que a nossa, à qual, queiramos ou não, temos de obedecer. Muitos acontecimentos parecem possuir uma vontade própria, contra a qual não adianta nos rebelarmos, sendo inútil fugir deles, apesar de tentarmos por todos os meios. Na vida há para todos uma parte livre, mas também existe uma parte em que vigora o princípio da aceitação, na qual se manifesta a vontade de Deus e sobre a qual o nosso espírito de desobediência não tem poder algum. Esta parte pode ser triste ou alegre, de satisfação ou de sofrimento, mas é sempre justa, obrigatória, imposta pela lei. Em geral,
esta é a consequência fatal do que livremente semeamos em nosso passado. Isto, porém, não por um princípio de fatalismo, que nos tornaria autômatos irresponsáveis, mas sim como efeito exato do que nossa livre vontade quis realizar no terreno das causas, para que ela, conforme a lei, tivesse de atuar no terreno dos efeitos. Aqui termina o domínio da nossa livre escolha e vigora em seu pleno poder a lei, que exige sempre obediência. Entramos assim no domínio do destino e vemos a maneira pela qual o construímos para nós mesmos. O que domina tudo e todos é sempre a lei, ou seja, a vontade de Deus. Disso não se pode escapar. Mais cedo ou mais tarde, teremos de obedecer. Os mais inteligentes procuram conhecer a lei nos seus princípios gerais e a vontade de Deus no caso particular das suas vidas. Aceitando o que eles sabem que é justo, evitam atritos, choques e revoltas que geram a dor. Este é o caminho direto, mais proveitoso e menos doloroso. Se cometeram erros, estão prontos a pagar de boa vontade, conforme a lei de Deus. O método da aceitação pacífica resolve o conflito entre a criatura e a lei de maneira mais rápida e tranquila, seja qual for a pena que se deva pagar. Aqueles, porém, que por estarem ainda mergulhados na ignorância e na revolta, não possuem esta inteligência e boa vontade, rebelam-se ao invés de aceitar, e assim aumentam as suas faltas, pioram a sua posição e amontoam novas dívidas por cima das antigas. Eles estão acostumados a usar o sistema próprio do plano de vida animal do homem na terra, segundo o qual o mais forte é o que vale e vence. Mas não sabem que esse plano de vida inferior encontra-se regido pelas leis dos planos superiores, que a violência só pode dar fruto na terra e que unicamente nesse baixo nível de vida é possível o domínio da injustiça. O que esse tipo de homem julga ser a lei de tudo é tão somente a lei do seu ambiente terrestre. Assim, revoltando-se, o homem usa o método errado, ao pensar que por intermédio da revolta possa vencer, impondo-se, quando na verdade está agindo de um modo que serve apenas para fabricar sua dor. Porém, é lógico e justo que seja assim, porque enquanto ele não compreender a existência da lei, a dor é a única voz compreendida por ele, não havendo outro caminho para guiar um indivíduo que por natureza recusa submeter-se. Rebelar-se é o maior erro que se pode cometer. Se a vontade da lei do universo é que o caminho para a felicidade seja de obediência, é lícito ao homem construir para si quantos sofrimentos queira, porque isto o faz abrir os olhos e o obriga, para seu bem, a aprender. Mas não lhe é possível destruir a lei, pois na sua ignorância, se ele possuísse tal poder, lançaria tudo no caos. Se Deus permitisse ao homem tanto poder, a ruína e o sofrimento humanos já não seriam apenas momentâneos e suscetíveis de reparação por intermédio da dura limpeza feita pela dor, mas sim um fracasso definitivo, um mal irreparável, uma derrota de toda a obra de Deus, sem outra possibilidade de salvação. Certamente, a ignorância e a rebeldia do homem almejariam chegar até tal fim. Mas, para o bem do homem, a sabedoria e a bondade de Deus o salvam à força de tão grande desastre, constrangendo-o a não se perder, obrigando-o a se limpar, a se corrigir e a aprender através da dor. Perante um quadro de lógica, bondade e justiça assim tão perfeitas, ainda há no mundo gente que, sem ter compreendido nada, quer julgar Deus como culpado pelos sofrimentos existentes no mundo.
Procuram-se assim infelizes escapatórias, lançando-se a culpa em Deus ou nos próprios semelhantes. Mas é inútil, tudo fica na mesma. Os erros têm de ser corrigidos, as dívidas têm de ser pagas, a lição tem de ser aprendida. Quando chega a dor, nunca queremos admitir que a culpa seja nossa e não de outros. Perante a lei, cada um se encontra sozinho e trabalha por sua conta. Cada um fica com o destino que quis construir para si mesmo. Rebelar-se é pior. O máximo que se pode fazer é resignar-se e corrigir-se, construindo para si, daí em diante, um destino melhor, de convicta obediência a Deus, agradecendo-lhe pela dura lição que vai conduzi-lo à felicidade. Esta é a verdade mais importante que cada um precisa compreender. Deus é, em tudo e sempre, o dono absoluto, e não podemos nos evadir da sua lei. Seja qual for a religião a que pertença, seja até o maior dos ateus, o homem obedeceu, obedece e obedecerá sempre a Deus, no sentido de que não pode escapar da sua lei. Por exemplo, o fato de pertencermos a uma ou outra crença não nos isenta da dependência da lei da gravitação. O erro está em acreditar que estas verdades, das quais estamos falando, sejam particulares a este ou a aquele grupo, religião ou filosofia humana, quando tais leis são, de fato, verdades que existem e continuam existindo, funcionando mesmo quando o homem não as conheça ou não as queira admitir. Elas existem de maneira independente do conhecimento, da negação ou mesmo da existência do homem. A conclusão é que todos obedecem a Deus, os crentes sabendo o que fazem, os descrentes sem o saberem, os bons de boa vontade, de olhos abertos, por amor, sustentados pela justiça de Deus, os maus de má vontade, nas trevas, revoltados, com raiva, esmagados pela mesma justiça de Deus. É bem estranha e primitiva esta maneira de conceber tudo em função de si mesmo, pela qual o homem se faz centro, finalidade única e também, como se pudesse, dono da criação. Mas em quantos erros e ilusões psicológicas ele incorre nessa primitiva maneira de conceber as coisas? E com quantas dores terá o homem de pagar a sua ignorância? Quantas vezes terá ele de bater a sua dura cabeça contra as paredes da lei, até que compreenda quão inútil e dolorosa é a loucura da sua rebeldia e quão grande é a vantagem de coordenar-se com a lei conforme a vontade de Deus. Esta vontade, saibamos ou não, queiramos ou não, é a atmosfera que todos respiramos e da qual não podemos sair, assim como inevitavelmente respiramos o ar da atmosfera terrestre. Os materialistas julgam que a ciência poderá se impor à lei de Deus, quando na verdade poderá apenas demonstrá-la. Ao mesmo tempo em que eles estão trabalhando para construir um mundo sem a espiritualidade, a lei que rege a evolução da vida os está dirigindo e impulsionando a construir um mundo com base nessa espiritualidade. Todos, construtores e destruidores, apesar de agirem de formas opostas, na verdade colaboram dentro da mesma lei para realizar a mesma construção. Assim como a morte é necessária para gerar a vida, colaborando com ela para sua constante renovação, sem o que não seria possível a sua evolução, os destruidores também são necessários para realizar os mais baixos trabalhos de limpeza do terreno, sobre o qual, de outra maneira, não seria possível construir. Trata-se de um trabalho feio, desagradável, desairoso, mas necessário, que os construtores, pertencentes à raça mais nobre,
nunca fariam nem poderiam fazê-lo, porque depois de terminado o trabalho, quem o executou tem de ser afastado para não prejudicar a nova construção. E é isto, de fato, o que vemos acontecer nas revoluções, nas quais é raro constatar que algum de seus realizadores tenha recolhido para si o fruto das suas lutas. Nestas nossas conversas, continuaremos observando quão profunda é a sabedoria da lei e quão grande é a ignorância do homem a respeito dela. Concluímos a nossa conversa de hoje observando que nos fatos concernentes a nós, queiramos ou não, a nossa vontade e a vontade de Deus, no final das contas, trabalham juntas. Mas não porque a boa vontade do homem tenha de colaborar, e sim porque Deus permite que a nossa vontade também trabalhe, estabelecendo para ela limites, efeitos e direção final. Podemos, assim, calcular quantas forças entrelaçadas atuam a todo momento em cada ato da nossa vida. Antes de tudo, está presente a nossa vontade passada, agora na forma dos seus efeitos, que aparecem como fatais. Acima desses impulsos, sobrepõe-se e opera a nossa vontade atual, que tem o poder de corrigir, nos seus efeitos, aquela nossa vontade passada, iniciando novos caminhos ou endireitando os antigos. Todo esse trabalho o homem não cumpre sozinho, abandonado a si mesmo, mas, pelo contrário, ele o executa ao longo dos trilhos de uma estrada já marcada pela lei de Deus, que estabelece o ponto até onde o ser está livre para errar, o poder e a natureza das reações da lei ao erro, a técnica da elaboração e assimilação das experiências e a meta final de todo o grande caminho da evolução. Estamos apenas no começo das nossas explicações e já podemos vislumbrar quantas coisas contém a nossa vida de cada dia, mesmo nos seus impulsos e atos mais simples. Final do capítulo 4.